Olá, eu sou Renato Ambraso Júnior, médico oftalmologista no Rio de Janeiro, e a gente vai falar sobre ceratocone, que é uma doença muito comum. A incidência clássica de ceratocone é dita em um caso para 2.000 pessoas, ou seja, 0,05%. A gente sabe que é muito mais do que isso, mas quanto mais? Realmente não tem estudos no Brasil que podem realmente dar essa informação, essa resposta para a gente, mas a gente tem um trabalho publicado no British Journal, que é um jornal muito importante, feito por um colega brasileiro que está radicado na Suíça, o Dr. Emílio Torres. Ele publicou um trabalho feito na Arábia Saudita, um trabalho multidisciplinar, onde um Pentacam, que é um tomógrafo de córnea, foi instalado no hospital pediátrico. E todas as crianças que iam para um atendimento pediátrico não oftalmológico fizeram o exame do Pentacam. Eles concordaram em ser examinados e descobriram que 4,7% das crianças tinham algum sinal de ceratocone no exame. Enquanto a gente sabe que na Arábia Saudita e em outros países a incidência de ceratocone pode ser muito maior do que a nossa média, a gente sabe que a incidência de ceratocone é muito mais do que 0,05%. Isso faz com que a doença tenha realmente uma importância muito grande, principalmente porque a gente entende que tem muitas ações que a gente pode tomar hoje em dia para diminuir a morbidade, ou seja, o sofrimento e o impacto dessa doença na nossa sociedade. O diagnóstico precoce é fundamental, por isso a gente precisa fazer campanhas de conscientização para o paciente chegar ao médico e eventualmente poder fazer o diagnóstico. E essa campanha também inclui uma conscientização até do próprio corpo médico para poder estar pronto para fazer os exames e eventualmente solicitar esses exames, essa propedêutica complementar, quando está assim indicado. A avaliação do ceratocone começa num estudo geral, num exame oftalmológico geral. E quando é que a gente suspeita de ceratocone? Quando você tem uma criança, tipicamente a partir dos 4 a 6 anos de idade, que tem uma mudança de grau frequente, que está com uma dificuldade de visão com óculos, e essa mudança de grau pode estar associada com o crescimento do olho, que é uma coisa relativamente normal, mas pode estar associado também com o desenvolvimento do que a gente chama de astigmatismo irregular. Esse astigmatismo irregular faz com que os óculos não funcionem tão bem e o paciente eventualmente precisa de mais ajuda. Então o tratamento do ceratocone, ele precisa ser eficiente e quanto mais precoce a doença for identificada, melhor, mais chances de sucesso. A gente vive uma quebra de paradigma que aconteceu com a introdução de tecnologias de diagnóstico e de tratamento para poder fazer não só um diagnóstico mais precoce. Hoje em dia a gente fala de avaliar a predisposição para o ceratocone, a predisposição biomecânica e eventualmente no futuro próximo a gente espera que genética também, para poder avaliar o paciente antes dele desenvolver o problema e eventualmente fazendo esse tipo de avaliação, tomando condutas adequadas para evitar a progressão de um problema, vamos dizer assim, que ainda é incipiente, para um problema real. O diagnóstico do ceratocone, então, ele precisa de uma propedêutica complementar, exames complementares, a topografia de córnea, a tomografia de Scheimpflug da córnea, a avaliação estrutural biomecânica, o estudo da aberrometria, que é a qualidade óptica, o estudo do tamanho ocular, a tomografia segmentar. Todos esses exames fazem parte do conceito do que a gente chama de propedêutica multimodal, que ajuda na avaliação do paciente com ceratocone, não só no screening, na confirmação do diagnóstico, na avaliação da gravidade da doença, ou seja, no estadiamento, uma classificação de eventual tipo de ceratocone que vai poder direcionar o tratamento individualizado e certamente no futuro uma avaliação do segmento para ver se essa doença está evoluindo ou não, o que é fundamental para a gente decidir quando e se e como fazer procedimentos cirúrgicos como o implante do anel e o crosslinking. Então, o entendimento sobre a doença é fundamental, não só da parte do paciente, que eu acho que é claro a importância da educação do paciente como a base, como o primeiro grande pilar no tratamento do paciente de forma eficiente, porque a falta de informação e a desinformação podem fazer o paciente e a família do paciente sofrerem mais do que a própria doença. E com isso em mente, a gente iniciou uma campanha, que é a Violet June, que é a campanha de conscientização sobre ceratocone, que ela começou aqui no Rio de Janeiro e hoje é uma campanha global, com vários colegas no mundo inteiro promovendo essa campanha, a hashtag VioletJune4KC, que é uma hashtag internacional, que tem muitos posts com muita informação para ajudar a esclarecer sobre essa doença.
E esclarecer sobre essa doença é fundamental, porque o paciente e o familiar consciente sobre o problema vai poder tomar decisões conscientes sobre qual o melhor tratamento, quando operar, qual a melhor forma de fazer a abordagem clínica e o mais importante de tudo, na minha forma de entender o ceratocone, é que o paciente entenda que não pode coçar os olhos. Coçar os olhos está intimamente associado com o desenvolvimento da doença. Eu coloco de forma categórica que pode agravar o ceratocone e eventualmente causar uma situação muito parecida com o ceratocone, que seria uma ectasia de córnea, que a gente assim chama quando é uma situação ligada a um mecanismo, vamos dizer assim, ambiental. Enquanto a gente não tem tecnologia de diagnóstico genético para poder diferenciar uma coisa da outra, eu posso dizer que é muito fácil dizer que ninguém deve coçar os olhos. Isso é muito importante. Como você pode coçar os olhos? Você sempre com uma mão limpa, você pode apertar essa bolinha que tem no cantinho aqui, que chama carúncula. A carúncula você pode apertar e de repente saciar a sua necessidade de coçar os olhos. Então, apertando a carúncula, você pode realmente diminuir a sua necessidade de coçar os olhos, essa vontade, essa coceira que muitas vezes dá, que a gente não consegue controlar, de forma a não piorar o ceratocone. O que não pode fazer é esfregar o globo ocular, porque aí você está deformando a córnea, e a gente já tem vários estudos que mostram que isso é extremamente prejudicial, não só para a córnea, mas também para a parte interna do olho, que pode alterar glaucoma, alterações na retina, como consequência do hábito de coçar os olhos. Então, coçar os olhos faz muito mal. Isso é um conhecimento simples, que faz diferença na vida do paciente que eventualmente tem ceratocone. Mas não é a única coisa. Realmente coçar os olhos é importante, mas se o paciente tem ceratocone, ele precisa de fazer eventualmente um tratamento, e o tratamento começa com a educação sobre o que é o problema e eventualmente quando ele precisa de fazer alguma cirurgia. Mas antes de fazer cirurgia, você tem que entender que os objetivos do tratamento do ceratocone são a reabilitação da visão e estabilização do problema para não deixar evoluir. A reabilitação da visão hoje a gente faz primeiro com óculos. O óculos e a refração tradicional que a gente faz hoje com a tecnologia ligada ao wavefront aumenta muito a nossa capacidade de fazer um exame de óculos, vamos dizer assim, mais assertivo para o paciente. Porque aquela hora de perguntar qual é melhor, a 1 ou 2, o exame objetivo do wavefront ajuda a gente a direcionar essa questão da escolha do melhor tipo de lente dos óculos para o paciente. Lente de contato dá a melhor visão para o paciente com ceratocone, mas as lentes de contato devem ser adaptadas, e adaptadas por um médico oftalmologista especializado nesse tipo de trabalho de adaptação de lente de contato. Essas lentes de contato especiais, hoje a gente tem vários tipos, vários modelos, várias marcas de lente, para de forma bastante eficiente fazer uma adaptação na grande maioria dos pacientes. Quando o óculos e a lente de contato não são suficientes, a gente eventualmente precisa de uma cirurgia para reabilitação visual. E essa cirurgia, talvez a gente tenha que citar o trabalho do nosso amigo de Belo Horizonte, Paulo Ferrara, que introduziu o conceito do implante do segmento de anel para o tratamento do ceratocone. São segmentos de anel, e hoje a gente tem vários tipos de segmentos de anel para poder regularizar a córnea e realmente melhorar a visão do paciente com ceratocone. O crosslinking é um procedimento que a gente faz para estabilizar a estrutura da córnea. O objetivo do crosslinking é não deixar a doença evoluir. E é muito importante entender o que é estabilizar a doença e regredir a questão da irregularidade, regularizar a córnea. São dois, vamos dizer assim, conceitos bem distintos, e a gente tem que estar muito bem consciente e embasado do ponto de vista de propedêutica, de exames complementares, para poder tomar a decisão da forma mais adequada para o paciente. O crosslinking ele pode ser feito por várias metodologias. Você pode fazer o crosslinking com o protocolo clássico, que foi desenvolvido em Dresden, na Alemanha, por isso que chama protocolo de Dresden. A gente usa a radiação ultravioleta por 30 minutos e realmente é uma cirurgia que foi muito eficiente quando ela foi introduzida, realmente revolucionou o nosso trabalho para ajudar o paciente com ceratocone. Mas isso evoluiu muito. Hoje a gente faz o crosslinking mais rápido, usando um conceito de compensação da energia de forma bastante eficiente. É claro que a gente tem que entender o quanto que a gente vai acelerar para não perder o efeito, mas realmente os trabalhos mais recentes mostram
que o crosslinking acelerado tem grandes vantagens. A gente pode associar o crosslinking a outras cirurgias, a gente pode fazer o laser junto com o crosslinking no protocolo de Atenas, no protocolo de Creta, no protocolo de Tel Aviv, com várias modificações e nuances que são importantes para a gente poder entender as opções e entender quando e como fazer essas cirurgias. Existe uma cirurgia de implante de lente intraocular que vai tratar a miopia e o astigmatismo. Então, para um paciente que tem um grau muito alto, que não está tão irregular assim, o paciente com ceratocone, botando essa lente intraocular, a gente não está alterando a estrutura da córnea e, eventualmente, a gente está corrigindo o grau de uma forma bastante eficiente. E é claro que a eficiência da correção vai depender do grau de irregularidade que a córnea tem. Então, entender como fazer a cirurgia, qual cirurgia, se vai operar ou não, realmente é uma decisão individualizada que cada paciente precisa ser muito bem estudado e tomar essa decisão junto com o médico, com o entendimento por que ele está tendo aquela indicação da cirurgia e qual a melhor cirurgia a ser feita. O transplante de córnea já foi a única opção. Hoje, certamente, é a última opção e realmente a maioria dos pacientes hoje em dia não precisa de transplante de córnea. O transplante de córnea está indicado quando o ceratocone está muito avançado e nessa situação o implante do anel, o crosslinking não vão ter um resultado tão grande. E nessa situação eu posso dizer que a gente quebrou o paradigma do transplante ser a única opção cirúrgica para criar um paradoxo, que é a questão contraditória quando operar, se deve operar e por que operar. Quando precisa operar, tem que operar logo. E isso é contraditório com o conceito que você não precisa operar, não deve operar. E a confusão é muito simples de ser equacionada quando você entende quando deve operar. E as duas grandes indicações de cirurgia para o ceratocone são a doença em progressão, e isso pode acontecer com o paciente ainda com uma boa visão, até mesmo sem óculos, e quando você está realmente com dificuldade para enxergar, apesar do óculos e da lente de contato. Então, essas duas indicações, a falta de visão e a progressão da doença, têm que ser muito bem entendidas como justificativas para embasar uma indicação de cirurgia. O ceratocone é uma doença progressiva e a gente precisa estar pronto para avaliar o paciente a nível longitudinal, ou seja, ao longo do tempo. E ao longo do tempo a gente precisa ter sensibilidade para detectar uma eventual mudança antes dessa mudança realmente fazer um problema para o paciente, trazer uma perda de visão para o paciente. Então é justamente aí que a gente tem a tecnologia ajudando a gente. É um dos exemplos de aplicação clínica dos exames que a gente usa para fazer a parte de diagnóstico do ceratocone. Diagnóstico não é só dizer se tem ou não tem a doença, é dizer o quanto que a doença está em evolução, se ela está evoluindo, eventualmente prognóstico, ou seja, chance de evoluir, e com essas informações a gente tomar uma decisão clínica para poder tomar a melhor conduta para cada paciente de forma individualizada.